Bold tá on? Show, show, show. Alan, muito interessante chegar de volta, estar aqui no Bold. E no Bold Folk eu me senti em Nashville de novo. Durante um ano eu estive em Nashville e voltei para cá, Natália. Me senti assim, no subúrbio ali de Nashville. Ó, beleza. Show demais. Só ouvindo coisa boa do que Deus fez aqui na Juventude Eleve, em especial no Bold. Mas a melhor parte é sempre voltar para casa e estar aqui com vocês na véspera do Dia dos Pais e também trazer uma reflexão sobre essa data tão significativa, tão importante, porque ou você é filho ou você já é pai, mas desse assunto você com certeza precisa estar super antenado. Então, bem-vindo ao Bold e que Deus assim me use para abençoar a sua vida. Obrigado, Alan, pelo convite para estar aqui. Isa, obrigado, Marcos Madaleno, Mariana e toda a nossa família da Juventude Eleve. De pais para filhos. Não sei quantos conhecem um pouquinho dessa parte da minha história. Quando eu nasci lá no interior de Macaé, poucos meses depois, eu tinha só 8 meses, o meu pai estava andando de bicicleta e foi uma data assim meia sinistra, porque foi Natal, dia 25 de dezembro, e aí no dia 26 de dezembro, ele estava andando de bicicleta e veio um ônibus, pegou ele por trás e ele entrou dentro do para-brisa do ônibus e ele veio falecer logo na entrada do hospital. Ele estava com um chapéu, Alan, um pouco maior do que o seu, porque ele andava de cavalo manga-larga machador. Esse chapéu, ele foi parar no último banco do ônibus, tamanho impacto. E eu só tinha 8 meses de idade, então eu não lembro do meu pai. Mas a minha mãe me lembra, na época, ela também já é falecida, de uma situação. Na casa que eu morava, meu pai, ele tinha cavalo, andava de cavalo, tinha espora. E quando ele chegava em casa, tinha uma escada assim de uns 15 degraus. Então fazia um barulho da espora com a bota. E eu já estava com 8 meses. Então todo mundo que subia a escada, muito tempo depois, por quase 2 anos, que fazia o mesmo barulho, eu lembrava e ficava com expectativa de quem ia entrar. Só que aí não era o pai, e aí eu seguia a vida, né? Então eu não tive pai biológico, eu não sei o que é isso. Então a primeira coisa vai aqui, agradeça a Deus se você tem um pai vivo, porque o fato é, você não vai tê-lo para sempre. E pessoas você honra enquanto está vivo. A Bíblia não fala para você honrar um pai perfeito. Honra o teu pai e a tua mãe. E esse é um mandamento como promessa para que você viva bem na terra. Então muitas vezes vem esse lance da gente honrar porque o pai é bom. Se você tem um bom pai aqui na terra, presente, amigo, querido, convertido, cheio de Jesus, glória a Deus, você está entre 1 a 10. Então glorifica a Deus. Mas independente, a Bíblia manda você honrar, se ele é convertido ou não, se ele é presente ou não, porque talvez ele é vítima. Talvez ele não é porque ele nunca recebeu. O avô dele, o pai dele, nunca deu. Então ninguém pode dar o que não tem. Então entenda um pouquinho o contexto dele. E o que é vivo, não esqueça amanhã. Se ele está aqui em São José, melhor ainda. Mas se ele não tiver,
Não só ligue, mas faça uma chamada de vídeo, tenha um tempo com ele e fala assim: pai, ora para mim, eu preciso da sua bênção nesse dia. E ore por ele também, e que seja um tempo especial. Meninas e meninos, façam isso com seus pais, porque é muito importante. Mas, mesmo meu pai tendo morrido cedo e eu não conhecido, eu quero dizer que Deus foi tão bom que eu fiquei zero lesado, porque eu tive irmãos mais velhos, eu era o caçula, então esses irmãos me ajudaram muito. E aos 10 anos de idade, a minha mãe voltou para a igreja, ela estava afastada, e quando tinha 10 anos de idade, a minha mãe voltou. Isso foi muito importante. Minha mãe fumava 2 carteiras de um cigarro que você nunca ouviu falar, que hoje não tem mais, era um cigarro de nicotina muito forte, chamado Continental. E a minha mãe chegou a fumar 2 maços por dia. Você sabe quantos cigarros vinha dentro de um maço? 20. 2, 40. O dia tem 24 horas. Minha mãe fumava 2 maços por dia, 40 cigarros num prazo de 12 horas, mais ou menos. Então, quando ela se converteu e voltou para a igreja, porque ela, quando criança ia, mas aí depois ela voltou, foi muito importante. A primeira coisa que eu notei que foi muito bom para nós, que não tinha mais a fumaça do cigarro. Isso foi uma coisa maravilhosa dentro da nossa casa. Então eu tive os meus irmãos que me ajudaram muito, que sempre foram irmãos mais velhos, e eu o caçula. Mas como eu vim para Jesus novo, eu fui batizado com 11 anos de idade, eu encontrei Deus como meu pai espiritual. E aí Deus colocou pastores. E aí entra o outro que você tem que honrar. Eu falei primeiro da paternidade biológica, mas honre também a sua paternidade espiritual. Deus é o seu pai, paizão, mas aqui na igreja Deus também vai colocar pais espirituais. São pastores, são pessoas, talvez um líder espiritual seu aqui. E na minha vida eu tive o pastor Paulo de Souza Nunes, o Vitor, tive com ele lá em Macaé. Eu estou lançando um livro dele. Pastor Paulo foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Lá no interior do estado do Rio de Janeiro, eu com 15, 16, 17 anos de idade, a gente ia para os cultos juntos no interior, às vezes de cavalo, de charrete, de caminhão. E no meio da pandemia, eu voltei a Glicério, no interior de Macaé, levei o Vitor comigo, e eu pude ter um tempo especial com o pastor Paulo. Eu tive outros pais espirituais, pastor Cláudio Wagner, pastor Valmir Vieira, pastor Ebenezer Soares Ferreira, mas em particular o pastor Paulo. E Deus me deu a graça, e depois ele faleceu em 2001. Mas nessa visita que eu fiz, ele estava terminando o manuscrito dele de um comentário de Apocalipse. E eu falei: pastor, esse material precisa ser publicado. Eu falei com ele vivo. E logo depois ele faleceu. E aí eu falei para a filha dele, que foi minha colega de turma no antigo colegial, gente. Você não sabe o que é isso? Colegial, ou 2º grau, ou ensino médio para vocês. Eu falei: Lídia, vou publicar o livro do seu pai. Então está terminando agora. E nós vamos lançar o livro Comentário de Apocalipse do pastor Paulo de Souza Nunes, em memória, lá em Macaé esse ano. O que é isso? O que eu estou falando sobre você? Eu estou falando sobre honra. Eu estou falando sobre paternidade espiritual. E essas coisas só acontecem, gente, no meio de uma igreja em que celebra a igreja família, e que aqui não é um clube religioso, aqui não é um lugar de ir à igreja domingo, mas é uma família para pertencer. Quando a gente é família, não quer dizer que a gente é perfeito.
Quando é família, a gente não está dizendo que a gente acerta todas as vezes, não está dizendo que a gente concorda todas as vezes. Isa, depois que você casou com Alan, você já discordou dele? Pelo menos umas 37 vezes, não é? Mas eu tenho certeza que ela está amando mais ele hoje do que quando casou. Porque não tem a ver com concordar, isso é família. Qual foi a última vez, Natália, que você discordou do Pedro? Semana passada, né? Você sabe que 9 a cada 10 casais brigam, e o 10º é mentiroso. Não é? Então a questão não é brigar ou não brigar, é como que a gente briga. Se a gente até discorda na base da honra. E assim é uma igreja família. Então esse assunto aqui hoje tem tudo a ver, porque nós estamos em família. Não tem aqui o espírito de orfandade. Essa é uma casa grande de família, onde temos irmãos e irmãs, pais espirituais, filhos mais novos, filhos mais velhos. Moramos em casas separadas, porque tem a casa de São José, de Jacareí, de Caçapava, de Taubaté, de Paris, de Cidade do México, de Petrolina. Ok. Mas não é assim a família biológica? Cresce, muda e mora em várias casas? Aqui também. Mas temos o senso de pertencimento. Então, se você escolher ser filho dessa casa, você pode ser enviado para a China, para a Conchinchina, para o Canadá, para os Estados Unidos, mas você vai ter casa para voltar, porque aqui é uma casa para pertencer. E por isso que o nome da rua da igreja é Todas as Nações, e aquele globo está ali sempre pregando para lembrar você que o mundo não é o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Então, se hoje você está em São José, essa é a sua casa, mas se amanhã você se mudar de São José, essa continua sendo a sua casa. Se você for trabalhar expatriado e um dia voltar, essa é a sua casa, porque é uma família para pertencer, amém? Então fica tudo mais fácil quando a gente pensa assim. De pais para filhos, então, Salmo 102, verso 18 diz assim: escreva-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Salmo 102, 18. Escreva isso para futuras gerações. Então, a palavra de Deus, ela não é para uma geração só. Quantos têm aqui menos de 20 anos? Levanta a mão. Ok? Então, vocês são os baby boomers, né? Porque chegou agora. De 18 a 20 é baby boomers. E quem são os mais de 20 até 35, porque se você tem mais de 35, você tem que ir lá para o AP. Levanta a mão. Ok. Então é a grande maioria. Então você sabe e precisa se lembrar que a bênção de Deus não pode parar em você. Ela tem que ser transgeracional. Uma geração falará a outra. Alguém já ouviu falar numa borboleta chamada borboleta monarca? Alguém já ouviu falar nessa borboleta? Uma boa parte, sim. Borboleta monarca é uma borboleta desse tamanho. Ela é original, ela tem em vários lugares do mundo, mas ela é originária do México. Então ela sai do México e ela voa por... Pensa bem o tamanho, os Estados Unidos é um país enorme. Ela voa do México até o Canadá para fazer o seu ciclo de vida. Só que para passar em cima dos Estados Unidos e voar do México até o Canadá, ela não consegue fazer isso numa vida. Sabe quantas gerações? 4. Até ela chegar lá e depois a outra geração voltar. E esse ciclo de vida da borboleta monarca não acaba. Ele existe há milhões de anos, porque cada geração cumpre a sua missão. Então, você que tem menos de 20, calma lá, espera. Você tem coisas lindas para ver. Você não é nem jovem, você é jovem. É porque tem gente com 35 que fala, sou jovem. Você é jovem. Né? Então,
como alguém que está cheio de ideias, cheio de sonhos. Saiba que você carrega algo que não pode parar em você. Já pensou você, por uma bobagem, a cometer contra a sua própria vida com 30 anos de idade? Pegar um carro aí sem respeitar o limite de velocidade, como acontece todo sábado e sexta-feira. É muito comum eu vir para a igreja domingo de manhã bem cedinho, para pegar o culto das 8. Eu sei que você não vem nesse culto domingo às 8, porque a maioria de vocês antes das 10 nem acredita em Deus, né? E ver um carro arrebentado num poste, aqui na Via Cambuí ou no Anel Viário, porque toma todas no sábado à noite, se esquece da vida e com 25 anos de idade tem a vida ceifada por causa de álcool, por causa de droga. O que vai acontecer? Ele recebeu tanto de Deus, dons, talentos, mas não vai entregar para uma próxima geração. Jovens, Deus tem tanto para você, Deus tem uma esposa para você, um marido para você, e Deus tem filhos para você. Então não se esqueça de que você carrega algo que não vai poder ser entregue na sua geração. Você vai ter que entregar para os seus filhos. E para isso você tem que viver bem, honrando a Deus como seu pai eterno, honrando o seu pai biológico, se você tem, e honrando seus pais espirituais aqui na igreja. É de filhos para pais. Tem coisa que o seu pai não pode fazer por você, porque é você que tem que fazer para o seu pai. Tem muito filho frustrado que está esperando que o seu pai faça tudo, enquanto que Deus fala que os filhos têm que fazer coisas para com os pais. Olha para cá. O seu pai nunca poderá fazer por você o que você tem que fazer por ele. É de pais para filhos e filho para os pais. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos e elas anunciarão os teus atos poderosos. Então, de novo aqui o Salmo falando de bênção transgeracional. 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em... Então Paulo falando a Timóteo, dizendo: olha, a sua avó, a sua mãe Loide, a sua mãe Eunice, sua avó Loide, está falando de quê? De 3 gerações. A bênção transgeracional. Timóteo foi um cara fantástico, mas ele tinha a bênção de 2 gerações sobre ele. Então, se você também está aqui, você é um primeiro convertido da sua família, a história da sua família vai se dividir antes de você e depois de você, porque depois de você tudo vai ser diferente. Você não recebeu porque o seu avô e os seus pais estavam na ignorância do pecado, mas agora tem luz através de você. Então os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão herdar uma bênção através da sua vida. Isso é maravilhoso. Então algo lindo desencadeando agora. Não pare. Não pare. Algo que você carrega, que você vai entregar para o seu neto. Imagina que coisa extraordinária. Se você permanecer fiel, se você não abrir mão desta bênção transgeracional. Esses dias atrás, o Vitor estava ministrando uma palavra ali numa quarta-feira e ele disse assim: todos os meus amigos que cresceram aqui na igreja, eles têm 22 anos, nasceram aqui em São José, são da geração Z, cresceram aqui com vocês. E ele disse: todos os meus amigos que se desviaram, os seus pais se esfriaram na igreja. Pensa bem. Já pensou você ser responsável pelo esfriamento e o desvio do seu filho? Uma coisa é ele crescer e ele não querer, mas outra coisa é ele se desviar porque você esfriou primeiro.
Aí você dá a luz biológica ao seu filho e perde seu filho espiritualmente. Então, que você, que recebeu muito do seu pai biológico, possa dar mais ainda para o seu filho no futuro. E o filho do seu filho. E você que não recebeu nada espiritualmente do seu pai biológico, porque ele não tinha, essa história acabou aqui, através da sua vida. Quando você casar, você e sua futura esposa ou seu futuro esposo vão gerar filhos e eles vão mudar a história, porque vai haver uma bênção transgeracional sobre a vida deles em nome de Jesus, e toda a escassez vai ficar para trás e vai ver agora um rio de abundância em nome de Jesus. Então, Deus, Ele é processual, Ele é sempre muito organizado, Ele não é caótico nem imediatista, Ele trabalha com gerações. A bênção de Deus é transgeracional. Se é caos, não é de Deus. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é agradável. Ele atua no caos, mas não para compartilhar o caos, Ele transforma o caos. Deus atua na terra agindo de forma transgeracional e transformando. Genealogias no Velho Testamento, aqui na Bíblia, vieram primeiro patriarcas, depois reis, sacerdotes e profetas. Você pode dizer isso comigo? Patriarcas, reis, sacerdotes e profetas. São gerações diferentes que Deus usou do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, até chegar os profetas. Êxodo 6:3 diz: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, com Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome o Senhor não revelei a vocês. Então, Deus é transgeracional. Quando a gente fala Abraão, Isaac e Jacó, sabe quantos anos dá? 500 anos. E Deus se revelou fiel em 500 anos, de forma poderosa, porque eles foram patriarcas fiéis. Que eu e você sejamos assim em nome de Jesus. Uma geração contará a outra. Das 12 tribos de Israel, qual que permaneceu? Você sabe qual? Sabe qual? Das 12 tribos. Você leu no Velho Testamento que tem 12 tribos, não leu? Quantas existem hoje? Uma. Judeus. Tribo de Judá. Quem que era essa tribo? É a tribo dos levitas. Então, quem que sobreviveu? Os adoradores. Os adoradores. Por isso é tão importante você que é um levita do Senhor. Você faz parte dos remanescentes de Israel. Então, e essa promessa que está sobre os adoradores, em Joel 3:20, ela se estende no Novo Testamento a Jesus e a nós. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. E Mateus fala de quê? De gerações. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Você pode ler comigo? Tem esse texto aí. Abraão gerou Isaac, ou não tem? Acho que não tem. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Aí, salva de palmas para o multimídia. Obrigado aí. Então leia comigo aí. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá seus irmãos. E quem faz parte da genealogia de Judá? Jesus. Quem é da genealogia de Jesus aqui? Ei, aleluia! A bênção transgeracional não parou nos patriarcas, nos profetas, chegou até Jesus e chegou até eu e você, e nós não podemos parar. É o tempo da juventude eleve, é o tempo da geração bold, da geração forte, da geração que vai fazer com que a bênção não pare em você, ela se estenda para os outros, para os futuros casais. A tocha não vai morrer na sua mão. Não vai morrer na sua mão. Então, com isso, em se tratando de pais para filhos, paternidade é algo muito importante.
Quando você resolve pendências de paternidade, você restaura identidade, arruma gaps na sua vida, preenche. Deuteronômio 6, de 1 a 2 fala sobre isso. Então, em se tratando de pais, nunca tenha pressa. Deus está trabalhando numa perspectiva geracional. Então, honre a paternidade em sua vida. Honre. Paternidade divina, que é Deus. Paternidade biológica, que é o seu pai, que não é perfeito como você não é. E sua paternidade espiritual. Tá? São 3 paternidades na sua vida, nenhuma se compete. Seja bem resolvido com as 3, a divina, a biológica e a espiritual. Vamos dizer juntos, quantas paternidades temos? Divina, biológica e espiritual. Se você honra as 3, você está de tanque cheio também para depois, quando Deus te der a graça de ter filhos, fazer o quê? Também poder ver essa mesma graça sobre a sua vida. Porque a vida, gente, é uma escolha de honra ou desonra. Olha só, desonra, Esaú. Hebreus 12, 16, 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha só, não haja nenhum moral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Quando rejeitamos a unção e a bênção que recebemos, depois não tem como voltar mais atrás. Agora, da mesma maneira que Esaú fez a desonra, Nabote foi um filho que escolheu a honra. Olha só, algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezrael. A vinha ficava em Jezrael. Quem for na viagem a Israel em novembro com o pastor Marcos e a Mariana Madaleno, vai no vale de Jezrael, nesse vale aqui. A vinha ficava em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a vinha para ser usada como horta. Olha que capricho. O rei estava lá, tinha um palácio, aí tinha uma terra lá e uma vinha que Nabote recebeu do seu pai. E aí o rei falou assim: ó, eu quero essa vinha aí para fazer uma horta. Olha o que Nabote falou. E ele queria comprar. Que fica do lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor. Ou se preferir, eu pagarei o que você quiser, qualquer valor. O que Nabote respondeu? Leia comigo. O Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. Meu Deus. Você viu Esaú? Rejeitou a honra. Nabote não vendeu a honra. O rei, por capricho, me vende aí a sua vinha. Eu preciso fazer uma horta aqui do lado do meu palácio. Mas se você não quiser, eu te dou uma melhor. Eu te pago o que você quiser. Deus me livre. Porque para Nabote não era desfazer da vinha, era vender a honra por qualquer preço. Então, se você e eu tivermos este coração de Nabote, você vai poder viver a paternidade biológica e espiritual com seus filhos, mesmo que você não recebeu. Honre a paternidade na sua vida. Um vendeu a paternidade, o outro honrou. Quem é você? Quem é você? Tanto a biológica quanto a espiritual tem tudo a ver com filiação. Escolha ser filho. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Na Bíblia, a palavra honra aparece 146 vezes em 136 versículos. A palavra honra,
146 vezes. Jesus honrou o seu pai em João 8:49. Honro meu pai e vocês o desonram. Seus filhos não honram o que você desonra. Seus filhos amanhã nunca vão honrar o que você desonra. Você lembra que eu disse que a partir dos 8 meses de idade eu não tive pai biológico? Mas eu amei a Deus como meu pai divino, honrei a paternidade espiritual que os meus pastores me deram, e hoje, de órfão, sou pai de 4 filhos biológicos e milhares de filhos espirituais. Quando você é fiel, Deus restitui. Você não vai ficar lamentando o que perdeu, mas celebrando o que está por vir. E por isso, eu queria compartilhar com vocês, quero chamar primeiro o João Pedro e depois o João Vitor, para que eles compartilhem um ponto comigo aqui da mensagem sobre valorizar a paternidade e acreditar no legado. Eu não recebi do meu pai biológico, porque ele não estava mais comigo. Mas eu posso ter filhos biológicos para que eles também continuem comigo. Obrigado, boa noite. Pô, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da mensagem junto com meu pai. E, bom, a gente está no ponto 2 da mensagem, que é justamente isso: valorize a paternidade. Eu acho muito importante, eu gosto muito dessa palavra, valor, que dá o valorizar. Porque é uma coisa que é muito distorcida no nosso tempo. É uma coisa que as pessoas se esqueceram muito o que quer dizer. A maioria das pessoas já perdeu noção do que vale alguma coisa de verdade. O que vale e o que não vale. Você não vê, tipo assim, às vezes as pessoas... o caso bom é da Supreme. As pessoas compram aquela camisa que tem o loginho vermelho da Supreme aqui. É uma camisa branca, beleza. Camisa branca custa R$30. Aí bota o loginho da Supreme, $500. Tá ligado? Tipo assim, o valor se perdeu totalmente. Já não tem mais noção do que vale as coisas. E muitas vezes o mundo vai tentar te ensinar que o valor, ele é parte de um merecimento. Por isso que a gente confunde o valor das coisas. Por isso que às vezes, como o pai estava falando aqui, é tão difícil dar valor para os nossos pais, é tão difícil valorizar quem nos colocou aqui no mundo, cara. Se seu pai ou sua mãe não te deram nada, eles já te deram a sua vida, que já é a oportunidade de você fazer todo o resto. Mesmo se vocês não tiveram nada. E a cultura da honra, ela nos ensina que a gente não valoriza as pessoas pelos que elas fazem ou deixam de fazer, mas a gente valoriza por quem elas são. Você não pode valorizar uma pessoa na sua vida pelo que ela fez com você ou pelo que ela não deixou de fazer com você. Valorize por quem as pessoas são. Acima das pessoas que são seus pais, que te colocaram nessa terra, eles também são filhos de Deus. Eles também são pessoas pelas quais Jesus morreu na cruz, que merecem. Em 1 Coríntios 4,15 está escrito assim: embora eu possa ter 10 mil tutores em Cristo, você não tem muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Olha esse versículo, Paulo já estava dando a letra, que não tem muitos pais. Pode ter muitos tutores, pode ter muitos professores, tem muitos amigos, tem muita gente, cheio de pessoa, mas tem pouco pai. E pai é importante. A gente só tem um. O nosso pai biológico, a gente só tem um. Eu nasci filho do meu pai, e eu não vou ter outro. Eu não vou nascer de novo aqui, de outra mãe, de outro pai. Eu só tenho um. Então tem que dar valor. A coisa tem muito pouca. E a mesma coisa para pai espiritual, que talvez um pai espiritual você não vai ter um só. O pai mesmo falou de alguns pastores que marcaram a trajetória dele. Eu também tenho os meus. Pode não ser um, mas ainda são poucas pessoas. Porque tem muita gente que está aqui para você zoar, tem muita gente que está aqui para você curtir um rolê da hora, tem muita gente que está aqui para ir no Habib's depois do culto com você, tem muita gente que vai jogar um videogame, que vai bater uma partida de FIFA, vai bater uma partida de LOL com você. Mas quando você estiver precisando de verdade, quando você precisar ir para o médico de madrugada, tem pouco. Quando você estiver se sentindo no fundo do poço e você tiver que ligar para alguém só para chorar, porque você não está nem conseguindo formar uma ideia, tem pouca gente. Então valorize essas pessoas.
Não seja ingrato. Ingratidão afasta o céu da sua vida. Você não pode ser ingrato. Você tem que valorizar. Nada substitui a paternidade na sua vida. Nada, 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 nada. É importante. Uma coisa essencial da sua vida é que você veio de algum lugar. Ninguém veio do nada. A Bíblia fala sobre José. José era um carpinteiro. E ele deu vida para o Messias. Ele não era um mestre da lei. Ele não era um rei. Ele não era uma pessoa respeitada. Ele não era uma pessoa influente na época. Mas a Bíblia faz questão de citar ele, porque ele foi a única coisa que ele precisava ser: pai. E já é suficiente. Valorize os seus pais, independente do que aconteça, tanto os biológicos quanto os espirituais. E isso também vai te ajudar a valorizar o seu pai divino, que é Deus. Porque se você não dá valor para o seu pai aqui na terra, que você pode ver, como é que você vai dar valor para Deus que você não vê? Que a ingratidão, ela é contagiosa. Você começa ingrato por um motivo, termina por 10. Então cuidado. Mas é isso, eu vim compartilhar isso. Então, pais que não são valorizados são honrados. Então, às vezes a gente é esquecido por pessoas, mas o céu nunca se esquece de nós. Eu vou passar para o Vitor. Valeu, gente. Oh, Deus bom. Feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. Que alegria. O ponto 3 é: acredite na potencialização do legado paternal. A palavra de Deus diz em João 14:12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse versículo mostra um princípio muito claro. Não é só fazer as mesmas coisas, o céu está sempre querendo fazer coisas novas, coisas maiores. Mas qual é o caminho para realizar coisas maiores? Na história da igreja nós vemos avivamentos que aconteceram e foram embora. Grandes moveres que pareciam que nunca teriam fim, mas acabaram. Por quê? Porque muitas vezes a nova geração ela veio e ela quis começar do zero. A famosa fala: eu preciso construir algo por mim mesmo, eu preciso fazer algo que seja meu, eu preciso construir algo meu. E embora isso pareça muito legal e tenha alguns princípios interessantes, não é assim que o reino funciona. Um reino, ele é geracional, assim como o pai estava falando. Deus trabalha de geração em geração. Então, para que a gente faça coisas ainda maiores, assim como os discípulos tinham que honrar e ver aquilo que Jesus havia feito antes deles, nós também precisamos honrar e ver aquilo que a nossa paternidade espiritual está fazendo antes de nós. Tem uma história muito, muito forte lá em 2 Reis, que é na passagem do legado de Elias para Eliseu. Você vê que no início, o versículo começa assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Ou seja, uma geração já queria impulsionar a outra, que é o que a gente vê numa igreja saudável, que a gente vê acontecendo aqui o tempo todo. E respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Depois disse Elias: você faz um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. O que ele mostra aqui: se você quer receber a minha unção, você precisa permanecer, você precisa ficar ao meu lado, você precisa respeitar a minha unção, você precisa aprender comigo, ficar comigo até o final. Muitas vezes nós estamos numa mentalidade de consumo tão grande, que até mesmo na paternidade, na unção, nós absorvemos essa realidade. Você pula de um mentor para o outro, de um pastor para o outro, de um GDC para o outro. Mas aquele que permanece até o fim, ele recebe a unção. Esse foi o princípio, o último princípio que Elias passou para Eliseu. Eliseu, você não precisa construir nada do zero, mas você precisa permanecer para receber a unção dobrada daquilo que eu carrego. Ou seja, existe uma unção dobrada para aqueles que permanecem firmes onde foram plantados. Continuando, também tem Deuteronômio 35. E eles os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Ou seja, vocês podem ser mais próximos, mais numerosos, maiores do que os seus antepassados, mas vocês precisam conquistar
a terra deles. Vocês precisam pisar onde eles pisaram. Vocês precisam estar junto. Você precisa conquistar o legado junto com eles. Eu faço parte de uma história muito maior. É a maior alegria da minha vida, assim como meu pai estava contando. De um órfão, Deus fez pais de milhares. E muitas vezes as pessoas me perguntam se eu tenho problema com isso, se eu não tenho problema de meu pai. E eu digo que não, que é uma honra. Porque eu sei que a minha vida faz parte de uma história muito maior. Eu sei que o que Deus tem para a vida do meu pai, o que Deus tem para a vida dessa igreja, era tão grande que não deu para ficar numa geração. Então eu honro, eu respeito, eu ando junto e meu coração se enche de expectativa para ver o que Deus fará na próxima geração dessa igreja, o que Ele continuará fazendo. Porque tudo isso que nós vemos, tudo isso que acontece nesse lugar já são grandes coisas, olha em volta de nós, mas são só sinais, porque Deus tem uma unção dobrada, porque nós vamos permanecer em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, filho. É sobre isso. É sobre entendermos, então, este princípio não pode terminar em você. Para alguns, está começando em você, porque você fez o corte. Antes de vocês, não eram crentes. Com vocês, agora são discípulos de Jesus. E os que receberam, já como meus filhos biológicos, algo que foi depositado antes deles, eles devem ampliar para que o meu teto seja o piso deles. E eu vou orar por esses dois grupos aqui. Os que já receberam e os que estão agora mudando a história da sua família a partir de você. Então honre a paternidade da sua vida, valorize a paternidade, acredite na potencialização do legado, treine os seus filhos para a vida. Você, quando tiver filhos, e Deus te dê essa graça, você vai fazer deles vencedores, porque você vai ser team leader deles, você vai ser técnico deles, você vai ser encorajador deles. Amém ou não amém? E por último, promova a verdade como o melhor futuro. Promova a verdade como o melhor futuro. A banda pode vir. Não tenho maior alegria de ver os meus filhos na verdade. Acho que tem uma foto aí dos meus 4 filhos biológicos. Coloca aí para mim a foto. Eu acho que eu passei, não tenho certeza. Se eu não tiver, se não aparecer, porque eu não passei. Eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Tem 3 na pista, tá? Só tem um que está comprometido. O resto está na pista. Está igual você. Deixa eu ver, quem está na pista aí? Levanta a mão. A maioria. Então, Pedro, Carol e Bia, tem esperança para vocês. Filho, tem consciência. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Depois você baixa lá no aplicativo o esboço, tem mais coisas lá, mas o sinal ali já está intermitente. Se eu passar demais, abre um buraco aqui, eu caio lá no fosso. O Alain me falou. Então eu quero orar aqui por esses 2 filhos de filhos aqui. Primeiro eu queria orar agora pelos filhos que estão inaugurando a era da graça na sua família, porque você é o primeiro convertido. Você foi o primeiro que veio para a igreja. Através de você estão vindo outros, mas você não recebeu porque o seu pai não era crente. Mas agora você está sendo instrumento para levar para a sua família. Fica de pé que eu quero orar com você. Há uma grande responsabilidade na sua vida. Então estenda as mãos, você que está sentado agora para abençoar. Pai, aqui está uma nova geração. Obrigado porque o Senhor salvou esses filhos. E através deles agora é um marco zero. Tudo começa de novo. Deus abençoe que eles possam ganhar seus irmãos biológicos, fazer deles irmãos espirituais. E ó Deus, que através deles eles ganhem os seus pais biológicos também. Os pais biológicos deu a vida para eles e agora eles podem levar a vida eterna para os seus pais. Mães, em nome de Jesus, eu abençoo-os, fortaleça. Eu sei que não é fácil ser pioneiro
eles estão começando de novo. O marco zero foi instalado. Dê a eles sabedoria, paciência, resiliência, muito amor, para que eles ganhem e eles levem a bênção transgeracional. E amanhã, quando eles tiverem uma família, seus filhos não vão precisar começar do zero, porque eles agora já têm unção para passar para os seus futuros filhos. Faça-os firmes na verdade. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, deem grande testemunho aos seus familiares e não desistam. E agora eu quero orar os que já são de família evangélica, que os seus pais eram crentes. Levante-se, eu quero orar por você, para que você não esfrie na fé. E talvez alguns de vocês tenham pais que esfriaram na fé. Deus, eu abençoo em nome de Jesus esses filhos, que os seus pais são crentes. Quanto que eles já receberam, Senhor, mas em nome de Jesus, que eles levem avivamento para suas casas, em nome de Jesus, e potencialize o que eles receberam. Ó Deus, como o Vitor falou aqui, que eles potencializem o legado que eles receberam dos seus pais, em nome de Jesus. E amanhã seja um grande dia também deles honrarem os seus pais. E se há algum pai, alguma mãe que está fria na fé, que ele seja um instrumento de avivamento. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. E você, querido, que veio aqui hoje, que bom que você veio no Eleve Bold, o Bold Folk hoje. Você que veio a primeira vez, você quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Tem um QR Code que vai aparecer na tela. Mas você quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Levante sua mão. Alguém que hoje tomou uma decisão aqui? Nós falamos sobre paternidade, honrar, família. Você quer arrepender dos seus pecados e receber Jesus? Talvez você veja a primeira vez na colina, no Eleve, ou tem vindo algumas vezes. Você quer receber Jesus? Levante sua mão. Alguém? Levante sua mão. Alguém? Segundo, alguém que quer se reconciliar, quer voltar para a fé? Levante sua mão. Alguém? Você quer voltar hoje, você está afastado de uma outra igreja ou dessa e você quer reconciliar com Jesus e com a igreja? Levante sua mão. Alguém? Alguém? Levante sua mão. Quem não foi batizado em águas e quer ser batizado, levante sua mão. Alguém que não foi, talvez você foi batizado bebê pelos seus pais, mas agora você quer descer as águas aqui na igreja, na sua juventude. Alguém? Então Deus abençoe todos vocês. Se alguém quis tomar alguma decisão, mas não quis levantar a mão para aceitar Jesus, se reconciliar ou se batizar, preencha o QR Code, estenda aí o seu smartphone. Se você também não tem um pequeno grupo e você quer ter um pequeno... Quem é que tem um GDC? Levanta a mão. Então, se você que não levantou a mão e quer um GDC, preencha aí agora. Quem ainda não tem um GDC aqui? Levanta a mão. Quem não tem, não frequenta nenhum GDC, grupo da cidade. Então, gente, vamos fazer parte, estenda a mão aí, ó, e pega o QR Code e tem um pequeno grupo especial do seu tamanho para você. Valeu, gente. Obrigado.